quero começar uma série nova que tem por título Evangelismo, a graça em movimento. Quero encorajar você a crer que a mesma graça que nos salva é também a graça que nos envia. Você pode dizer isso? A mesma graça que me salvou, transformou minha vida, também me envia. Hoje eu quero, a partir desse domingo, então, trabalhar essa série, esse assunto com a igreja, porque eu tenho certeza que isso vai nos preparar para um projeto que nós temos em nosso coração, que é o Nova nas Ruas. Amém, gente? Quantos aqui conhecem o Nova nas Ruas? O Nova nas Ruas é um projeto de evangelismo da nova igreja, já estabelecido no campus da Barra, na sede, e que nós estamos no coração de, esse ano, trabalharmos aqui. O Nova nas Ruas faz parte é um braço do socialmente significante. A Nova é uma igreja socialmente significante. Nós já colocamos em prática, a partir do trabalho de muitos irmãos generosos, o atendimento social a algumas famílias da igreja e também a famílias amigas da igreja, com cesta básica e diversos atendimentos que a gente tem aí para poder ajudar o nosso pessoal, ajudar as pessoas que no momento está passando por alguma necessidade, e a gente está aqui como família para ajudar. Mas o braço Nova nas Ruas é algo que a gente precisa desenvolver, e o Marcelo e a Aline, vocês podem ficar de pé? Marcelo e a Aline são pessoas que estão à frente desse trabalho, a partir... Isso, pode aplaudir Jesus. Obrigado. Eles estão na frente desse trabalho, eles já estão em contato com o pessoal da Barra para ver como funciona, para ver como que é a dinâmica do Nova nas Ruas e montando um time também para que a gente possa iniciar esse trabalho tão lindo, tão maravilhoso aqui também em Campo Grande. Mas antes de você apenas se envolver com esse projeto, que é um projeto muito importante, é muito necessário, na nossa visão, que você entenda qual é a real motivação que nós temos por trás dessa iniciativa que eu estou chamando de uma iniciativa de amor. Amém? E uma vez entendendo a verdadeira motivação por trás, nós queremos encorajar toda a igreja. E aí não apenas os líderes ou o time que vai trabalhar, liderar, pilotar o assunto, mas nós queremos encorajar toda a igreja a compartilhar essa graça que um dia nos salvou, transformou a nossa vida e proclamar essa graça para que mais pessoas possam conhecer Jesus, conhecer a salvação que há em Cristo Jesus e terem suas vidas transformadas para sempre. Amém? A graça que salva, e é preciso que você entenda que nós somos salvos pela graça, diz a Bíblia, mediante a fé em Cristo Jesus. Não há em nós mérito algum que nos qualifique a salvação. Nós somos salvos 100% pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem do nosso mérito, do nosso trabalho, mas do mérito, do trabalho de Jesus. A nossa parte nisso, segundo a Bíblia, é crer, é depositar toda a nossa fé na pessoa de Jesus. Por isso, salvos pela graça, mediante a fé que há em Cristo Jesus. Veja o que diz a carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9. Esses versículos dizem assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós não somos salvos por obra alguma que a gente possa fazer. Está vendo aí? A Bíblia deixa isso muito claro. Não há obra em nós que nos qualifique a salvação. A Bíblia diz que nós fomos salvos para as boas obras, não pelas obras. Uma vez que fomos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, a Bíblia diz que Deus tem obras boas, que Ele preparou para que andássemos nelas. Amém? Deus tem uma agenda, Deus tem boas obras que Ele preparou de antemão, diz a Bíblia, para que andássemos nelas. A graça que salva, a graça que transforma. E é da mesma forma importante lembrar para você que nós somos salvos pela graça, e também é importante lembrar para você que essa mesma graça que nos alcançou
que nos salvou, essa graça nos move a viver uma vida transformada em Cristo Jesus. Amém? Nós estamos nessa caminhada, movidos por essa graça, movidos pela palavra, pela lavagem da palavra, pela ação do Espírito Santo. Nós estamos nessa caminhada de sermos transformados e termos nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações cada vez mais semelhantes à de Jesus. Então essa graça que nos salvou, ela também transformou a nossa vida. Ela nos educa. A Bíblia diz que a graça nos educa. O Senhor Jesus nos educa a ter essa vida. Veja, Tito, no capítulo 2, versículos 11 e 12. A palavra diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Vocês conseguem ver? A graça se manifestou e essa graça nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Amém? Você pode dizer comigo: essa graça maravilhosa me salvou. Essa graça maravilhosa me transformou. A graça que transforma, a graça que salva, é também a graça que envia. Você já parou para pensar nisso? A mesma graça que nos salvou, a graça que nos transformou, é a mesma graça que também nos envia. E é importante lembrar uma coisa para você. Quando falamos da graça, nós não estamos falando de uma doutrina que a gente ensina. Quando falamos da graça, não estamos falando de uma corrente teológica que a gente defende. Quando falamos de graça, segundo a Bíblia, nós podemos dizer com toda certeza que graça não é uma doutrina ou uma corrente teológica. Graça é uma pessoa e o seu nome é Jesus. Jesus é a graça de Deus. A Bíblia diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, um servo. Mas graça e verdade vieram por meio de Jesus. A Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou em carne no meio de nós, cheio de graça e de verdade. Jesus é a graça, Jesus é a palavra, Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é a verdade. Ele é a graça em pessoa. A mesma graça que nos salvou, que mudou a nossa vida, é a graça que também nos envia. Por isso, evangelismo, a graça em movimento. E eu quero encorajar você a crer nisso. A graça não está represada, a graça não está contida em nós. A graça precisa transbordar. Ela está em movimento e através de nós, ela quer alcançar mais pessoas. Ela nos enviou. O Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 21, a palavra diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Você consegue perceber? Essa graça maravilhosa também nos enviou. Não há como experimentar dessa graça, ser transformado por essa graça e não deixá-la transbordar para fora, e não deixá-la transbordar para outras pessoas. Não há como conter tanto amor, não há como segurar tanta graça. Ela precisa transbordar. Nós fomos chamados para transbordar essa graça para fora, para outras pessoas. E evangelismo fala disso. Evangelismo fala desse amor que transborda. Evangelismo fala dessa graça que está em movimento através de nós, alcançando vidas por aí, alcançando pessoas onde quer que nós estejamos. A mesma graça que nos salvou e mudou a nossa vida, ela também nos envia. Evangelismo é nada mais, nada menos que pôr a graça, que colaborar com a graça em movimento, onde quer que nós estejamos. E eu quero dividir com você alguns pontos que consideramos ser fundamentais e importantes quando o assunto é evangelismo, quando o assunto é pôr essa graça em movimento, quando o assunto é transbordar essa graça que um dia nos alcançou e que quer alcançar as vidas que estão por aí. Por que evangelizar? Talvez alguém possa te fazer essa pergunta, ou você mesmo já se fez essa pergunta. Por que evangelizamos? Porque somos chamados a evangelizar. Você já parou para pensar nisso? E é claro que diante de uma pergunta dessa,
A gente pode ouvir diversas respostas. O que eu quero compartilhar com vocês aqui são pontos que nós entendemos que são realmente relevantes, fundamentais quando o assunto é evangelizar, transbordar da graça a partir da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? É importante saber disso para que você possa entender a motivação correta. Eu, por exemplo, quando adolescente, ainda muito jovem, participei de muitos momentos de evangelismo, mas eu não tinha o bom entendimento. Primeiro, não tinha o bom entendimento da graça e nem do que a gente estava fazendo ali. E Deus salvava muitas pessoas pela misericórdia, mas eu ia muitas vezes para um evento, um trabalho evangelístico, com o meu coração, com a motivação completamente errada, porque eu entendia que eu precisava fazer aquilo, inclusive para ter salvação. Se eu não evangelizasse, se eu não pregasse, se eu não distribuísse o folheto, eu não amava a Deus e não seria salvo se não fizesse esse trabalho que Ele tanto queria que eu fizesse. E a gente, querendo ou não, tinha que obedecer e ia. Essa é a verdadeira motivação? Não, de forma alguma. A primeira coisa que a gente precisava entender e que precisava ser ensinado para nós é que não há nenhum trabalho em nós que nos qualifique a salvação. Evangelizar não qualifica você a ser salvo. Nenhum trabalho. Se você evangelizar, Deus não vai te amar mais por isso. Deixa eu dar uma notícia para você. Deus não vai te amar mais se você fizer qualquer coisa boa para Ele ou por Ele ou pelas pessoas. Ele também não vai te amar menos no dia que você errar, que você falhar. Deus te ama na intensidade máxima. Deus te ama com ágape. É o amor perfeito. Não tem como melhorar. Não tem como melhorar. Ele te ama de forma perfeita. Ele te ama na intensidade máxima. Não há trabalho que você possa fazer que possa fazer com que Deus te ame mais. Da mesma forma, não há pecado, não há erro que você possa cometer que faça com que Deus ame você menos. Ele te ama na plenitude do que é o amor. A Bíblia diz que Ele não tem amor. Ele é amor. Amém? Amém? Você fica feliz com isso? Então eu não entendia. Isso não era ensinado. Por isso a importância de, ao entrarmos nesse trabalho e ao motivarmos a igreja para esse trabalho, Nova nas Ruas, eu tenho certeza que Deus vai nos usar para que mais pessoas tenham suas vidas transformadas para sempre. Famílias inteiras sendo transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus. Mas para isso é importante que você tenha o seu coração encorajado em fé diante da motivação correta. Então vão aqui alguns elementos que são importantes para você entender por que esse chamamento. Por que evangelizamos? Primeira coisa que eu quero que você entenda. Nós evangelizamos por amor. Nós evangelizamos por amor, porque, como Deus, nós amamos as pessoas e queremos que todos cheguem ao conhecimento de Cristo e à salvação. Quando nós somos alcançados por esse grande amor do nosso Deus, não tem como não transbordar esse amor para outras pessoas. Não dá para conter esse amor. Esse amor transborda. Esse amor transborda para os outros, transborda para fora, para que mais pessoas possam conhecer o amor de Deus a partir do fluir desse amor através de nós. A primeira carta de João, no capítulo 4, a partir do versículo 7, a Bíblia diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Não sei se você lembra, mas na antiga aliança o mandamento era: você vai amar o seu próximo como a ti mesmo. Na antiga aliança era isso: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Eu pergunto para vocês, isso é fácil ou é difícil? É muito difícil. Se você for honesto, você vai perceber que é muito difícil você amar o seu próximo como a ti mesmo.
honestamente falando, isso é muito difícil. Na nova aliança, Jesus diz, um novo mandamento eu dou a vocês, que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. Eu pergunto para vocês, facilitou ou dificultou? Naturalmente falando. Se amar ao próximo como eu amo a mim mesmo, já é difícil, vocês se disseram. Imagina eu amar agora o meu próximo como Deus me ama e o ama. Eu pergunto para vocês, dificultou ou facilitou? Naturalmente falando. Se já era difícil amar o nosso próximo como a nós mesmos, amar o próximo como Deus nos amou, é impossível. E agora, pastor, eu já não entendi nada. Então a Bíblia está pedindo para nós fazermos uma coisa que é impossível? É impossível, naturalmente falando. Quando a Bíblia diz isso, ela está expressando claramente para nós que precisamos deixar o fluir do amor de Deus através de nós alcançar as pessoas. Naturalmente é impossível, mas quando você abre o seu coração e deixa o amor de Deus entrar em você, esse amor transborda e a partir de você, através de você, como um canal do fluir do amor de Deus, aí você é capacitado para amar as pessoas com o amor de Deus. Não sei se você já fez isso, mas se não fez, experimente. Comece a orar e dizer, Pai, põe no meu coração amor pelas pessoas. Nós evangelizamos por amor. Então, se você às vezes pensa, como eu queria que meu vizinho fosse alcançado, como eu queria que alguém no trabalho fosse alcançado, comece a orar e dizer, Pai, coloca no meu coração amor por essa pessoa, o teu amor. Esse amor que flui, que não vem de mim naturalmente, porque seria impossível, mas que flui do Senhor mesmo. Vocês compreenderam? Não é naturalmente falando, não dá, em nós não tem como. Mas quando você abre o seu coração para ser um fluir desse amor de Deus, aí você vai ver, Deus começa a amar a partir da sua vida. E você começa a viver e fazer coisas que você pensaria, olhava para trás e dizia assim, você vai chegar a essa conclusão, meu Deus, como que eu fiz aquilo? Meu Deus, como que eu fui até esse ponto? Naturalmente seria impossível, eu fui tomado pelo amor de Deus. É assim que ele faz. O evangelismo permitiu, de alguma forma, que você e eu, todos nós que estamos aqui, fôssemos de alguma forma alcançados pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo, pela revelação do amor de Deus. Pessoas amorosas lá atrás se dispuseram a compartilhar Cristo com a gente e é por isso que a gente está aqui hoje. Você já parou para pensar nisso? Pessoas amorosas lá atrás se dispuseram a compartilhar Cristo, compartilhar Jesus e a pregação do Evangelho com a gente. E é por isso que a gente está aqui. Deus conta conosco para dar continuidade a isso, amém, gente? Deus conta com você para dar continuidade a isso. Evangelismo é, antes de mais nada, uma atitude de amor. Você pode dizer isso, evangelismo. Graça em movimento. Uma atitude de amor. Então a motivação não é para eu ser salvo, é para eu agradar a Deus. Não, não, não. É porque eu já fui salvo. É porque em Cristo hoje eu tenho uma vida que agrada a Deus, em Jesus Cristo. Porque isso já aconteceu na minha vida, agora eu amo como Deus ama. Eu permito o fluir do amor de Deus e eu quero alcançar as pessoas com esse amor. O Evangelho de João, no capítulo 13, versículos 34 e 35, dizem assim esses versículos. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu, vocês estão vendo aqui, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quantas pessoas chegam à conclusão de que alguém vai olhar para você ou vai olhar para alguma pessoa e dizer assim, aquele é homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus. Se ela ora e os enfermos são curados, se ela ora e os demônios são expulsos, ou se ela fala em línguas, ou se tem uma oração poderosa. Tem gente que pensa que nós somos conhecidos como filhos de Deus dessa forma, mas não. Como que as pessoas vão identificar? Ele é um discípulo de Jesus, esse é um filho de Deus, quando eles verem que nós andamos em amor. Amém, gente? As pessoas aí fora, eles não costumam ler a Bíblia para conhecer Deus. Muitas vezes eles tiram conclusões de Deus com base na experiência de um ou outro, na própria experiência, e muitas vezes com base em ensinos tortos sobre Deus, de pessoas que não sabem quem Deus é e querem ensinar como Deus é ou o que Deus é.
E pessoas chegam a essa conclusão, eles não vão à Bíblia para procurar, porque a Bíblia é a fonte de quem Deus é. Sabe qual é a Bíblia que eles vão ler aí fora? A Bíblia que ele vai ler aí fora é você. Então, às vezes você pensa assim, pastor, mas olha, quando fala de evangelismo eu fico um pouco travado, porque eu não sei falar, não sei chegar nas pessoas, iniciar uma conversa. Não se preocupe com isso. Primeiro que a Bíblia fala que o Espírito Santo naquela hora ele vai abrir seus lábios e vai usar você. Ele vai usar você de forma simples, não se preocupe com nada. Mas uma coisa que é poderosa e você às vezes descarta, não leva em consideração, é que você não precisa nem falar, só viver. Ame as pessoas. Quando nós falamos aqui de servir a Deus, servindo pessoas, extrapole isso para fora da igreja. Ame as pessoas aí fora. Sirva as pessoas aí fora em amor, sem necessariamente pregar um sermão, mas vivendo esse amor, deixando esse amor transbordar na sua vida. Isso é a melhor pregação que você pode fazer para elas. Porque a partir do momento que você expressa esse amor, elas vão conhecer através de você o quanto Deus as ama. Amém, gente? Evangelize por amor às pessoas. Você pode dizer isso? Eu evangelizo por amor às pessoas, porque eu aprendi com meu pai, porque eu aprendi com Deus. Amém? Primeira e mais básica motivação, nós evangelizamos, nós estamos com esse projeto no coração, nós queremos colocar a graça em movimento, através de um exército de pessoas apaixonadas por Cristo, e que ama as pessoas que estão aí fora. Nós queremos fazer isso por uma motivação básica, que é amor às pessoas. Nós queremos que elas cheguem ao conhecimento de Cristo e da salvação. Segundo ponto, que é importantíssimo, e que é uma motivação excelente para você entender por que evangelizamos. Por que essa graça em movimento? Porque Ele, Deus, nos confiou uma coisa que a palavra chama de ministério da reconciliação. Pastor, o que é isso? Eu tenho um ministério? Tenho uma notícia para você. Você que às vezes pensa assim, mas eu não sei pregar, não sei cantar, não sei nem falar. Que ministério que eu tenho? Que chamado que eu tenho? Vai aí para você um chamado que todos nós temos segundo a Bíblia. Veja o que diz a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículos de 17 a 19. A Bíblia diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. E veja o que diz o 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus não vai contar, nem envia ou comissiona anjos para se materializarem e pregarem esse evangelho, terem o privilégio de pregarem esse evangelho e dividirem esse amor para com as pessoas. Não. Deus conta com a igreja, a ponto de comissionar a igreja com esse ministério. Nós que um dia fomos reconciliados com Deus através de Cristo Jesus, hoje nós temos, diz a Bíblia, a palavra, o ministério da reconciliação. Pastor, o que quer dizer isso? A Bíblia diz que nós éramos, antes de Cristo, destituídos, pecadores, destituídos, separados, longe, vivíamos longe da glória de Deus, éramos, por natureza, diz a Bíblia, filhos da ira, separados, não tínhamos comunhão com Deus, o pecado nos colocou nessa condição. Mas a Bíblia diz que nessa condição, Deus nos amou a ponto de entregar o seu Filho para morrer em nosso lugar, pagar pelos nossos pecados e nos salvar gratuitamente. Essa é a realidade. Para você que está em Cristo, você foi reconciliado com Deus. E se antes você não tinha paz, se antes você tinha medo de viver na presença de Deus, com medo de Deus fulminar você, hoje, você que está em Cristo, você pode desfrutar de plena paz e alegria na presença de Deus, 24 horas por dia, 7 dias na semana, todos os meses do ano, todos os anos da sua vida.
Você que está em Cristo Jesus, você sabe, quando Deus olha para você, Ele vê Jesus estampado em você. Sabe por quê? Houve uma obra de substituição. O Cordeiro foi entregue e pagou pelos pecados. Por isso a Bíblia diz que Deus fez dele pecado. Deus fez dele maldição, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Quando Deus olha para você, sabe o que Ele vê? Justiça. Justiça que provém de quê? Da fé em Cristo Jesus. Quando Ele olha para você que está em Jesus, Ele vê justiça. Então a Bíblia diz que Deus estava, através de Cristo, reconciliando o mundo com Ele. Todos nós que estamos aqui já aceitamos essa mensagem de reconciliação. Hoje temos a plena alegria de caminhar com Deus, vivermos reconciliados com Deus. E o privilégio de levarmos essa palavra de reconciliação. Amém, gente? Você sabe que as pessoas que estão aí fora precisam saber que em Cristo seus pecados foram todos perdoados? Você sabia que as pessoas que estão aí fora precisam saber que em Cristo eles não precisam mais viver separados ou com medo de Deus? Eles podem viver a alegria de ter comunhão, intimidade e um relacionamento de pai e filho com Deus através de Jesus. Eles precisam saber disso. Agora eu pergunto para vocês, vocês sabem quem vai contar isso para eles? Quem vai contar isso para eles? Eu posso ouvir um eu aí bem grande? As pessoas precisam saber que em Cristo tem perdão. As pessoas precisam saber que em Cristo tem salvação. Muitas vezes são pessoas que estão buscando a verdade, são buscadores da verdade, mas estão fazendo isso nas coisas erradas, nos lugares errados, através de drogas, através de vícios, de alcoolismo, de tantas outras coisas, prostituição, buscando uma alegria que é passageira. Eles estão buscando a verdade, buscando paz, buscando amor, mas não sabem que isso só pode ser encontrado em Jesus. Quem vai contar isso para eles somos nós. E eu não costumo fazer muito isso, mas olhe para o seu irmão aí do lado e diga, você vai contar isso para eles? Você vai contar isso para eles? A palavra da reconciliação já está em você. Divulgue isso em nome de Jesus. Já está em você. Pastor, que legal, agora eu aprendi, eu tenho pelo menos um ministério, tem. Eu e você temos o ministério da palavra de reconciliação. Onde você estiver, pode contar para as pessoas, sabia? Tem perdão em Jesus. Sabia? Jesus não veio para condenar, não. Ele mesmo disse isso. Eu não vim condenar vocês, eu vim para salvar vocês. A gente precisa contar isso para as pessoas. Terceira motivação que vai te levar e te encorajar a colocar essa graça em movimento. Você quer colocar a graça em movimento? A graça não é para ficar represada em nós, contida em nós. A graça está em movimento através de nós. Terceira coisa importante, porque nós somos, diz a Bíblia, embaixadores de Cristo nessa terra. Veja a continuação desse mesmo trecho bíblico que nós lemos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Agora nós vamos ler os versículos 20 e 21. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, olha aí, Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo nessa terra. Se você der um Google e pesquisar o que faz um embaixador, o que pode um embaixador, você vai entender. Por exemplo, o embaixador que trabalha na embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. Você sabe que ele, ali, o local da embaixada, embora ele esteja no Brasil, o que prevalece ali é a lei no local da embaixada. É a lei de fora, de onde ele é. Ele é embaixador daquele país, um representante daquele país. Quando a Bíblia chama
nos chama, quando a Bíblia nos diz que nós somos embaixadores de Cristo, a Bíblia está dizendo que nós somos embaixadores do reino de Deus. O reino de Deus está em nós. Não sei se já te contaram isso, mas apesar de nós estarmos aqui, nesse tabernáculo físico, vivermos aqui nesse mundo, nós não somos desse mundo. A nossa pátria é outra. O nosso reino é outro. Amém, gente? Agora pensa, a Bíblia diz que nós somos embaixadores desse reino. Uma certa vez perguntaram a Jesus o que é o reino de Deus? Como nós vamos identificar o reino de Deus? Como é que funciona? E ele ensinando, dizendo, o reino de Deus não é algo físico que você pode pegar, não é comida, não é bebida. O reino de Deus está em nós, ele já está em nós, operante, funcionando. Amém, gente? O reino de Deus está em nós, e como embaixadores desse reino, que é um reino de graça, é um reino de amor, nós temos o privilégio de sermos canais. Então o que a gente tem que fluir? Os padrões desse reino do mundo? Nós temos que fluir a lei do reino desse mundo? Nós temos que fluir os princípios do reino desse mundo? Não. Nós temos que fluir nos princípios, nos padrões do reino de Deus, como embaixadores desse reino. Nós representamos o reino de Deus, gente. Isso é um privilégio. E como cidadãos desse reino, nós precisamos colocar essa graça, esse reino de graça em amor, precisamos colocar essa graça, esse amor em movimento. Essa graça permanece e continuará em movimento a partir de nós, através de nós. Permita-se ser um canal do fluir do grande amor de Deus para as pessoas. Como embaixador, você pode trazer o céu para a terra. Você é embaixador de que reino? Do reino dos céus. Do reino de Deus. No reino de Deus há cura. Amém? Como embaixador, por isso você tem autoridade de trazer a cura do seu reino. Do reino que você pertence. No reino desse mundo não há cura. Pelo contrário, há miséria, doenças, pestes. Mas no reino de Deus há cura, a saúde plena. Amém? Então, como embaixadores, nós trazemos a cura, a saúde perfeita do reino de Deus e deixamos fluir para esse mundo, para a terra, a partir de nós. Amém? Somos embaixadores, trazemos o céu para a terra. Isso é um privilégio muito grande, isso é uma alegria muito grande e isso fala de uma autoridade muito grande. Não tenha medo quando você for levar o nome de Jesus e levar o reino de Deus onde quer que você esteja. Não tenha medo. Todo o poder e a autoridade desse reino vai com você. Vou falar de novo. Todo o poder e a autoridade desse reino acompanha você, onde você estiver. Onde você estiver, você é embaixador. Pastor, você está falando isso para animar a gente? Não, eu estou dizendo isso porque a Bíblia diz isso. E se a Bíblia diz, eu creio. Eu acredito. Amém? Glória a Deus. Quarto ponto. Quarta motivação importante para você entender por que evangelizar, porque essa graça, porque pôr essa graça em movimento, porque é a vontade de Jesus expressa no tão famoso e conhecido ide. Amém? Veja o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Veja, quando eu disse que onde você estiver, por onde você for, quando você estiver, seja qual for o momento, o reino de Deus e toda a autoridade desse reino te acompanha, está com você. Porque você é um embaixador desse reino. A Bíblia diz, Jesus disse isso, eu estou com vocês, amanhã somente, essa semana, eu estou com vocês todos os dias. Não sei se você já parou para pensar, mas quando a Bíblia fala tudo, significa o quê, gente? Quando a Bíblia fala nada, significa o quê? É nada. Quando a Bíblia fala todos, significa todos. Olha aí que teologia maravilhosa que você... complicada, né?
profunda que você aprendeu agora. Tudo é tudo, olha só. Nada é nada. Todos. Para quem crê que a Bíblia é uma verdade absoluta, quando você lê tudo, a Bíblia falou, Cristo falou, é tudo, eu creio nisso. Se Ele disse que está comigo todos os dias, eu não preciso andar preocupado, triste, cabisbaixo, achando que Deus não me ama, que Ele não está comigo, que Ele vai me castigar, que Ele não gosta de mim, ou que Ele não me viu, não me vê naquela situação, não está comigo. Ele disse que está com você todos os dias. Aquele dia que você acorda, com todo o tempo do mundo, e sente desejo de orar, de ler a Bíblia, e você se emociona, Ele está com você? Ele está lá com você. E naquele dia que você acorda tão apressado, atrasado, não dá tempo de orar, não dá tempo de ler a Bíblia, você sai correndo porque tem o horário do ônibus, você sai correndo, você não sentiu arrepio, não se emocionou, não passou um tempo com Deus. E aí? E nesse dia, Ele está lá com você? Sim, Ele está lá com você. Mas pastor, eu não senti o arrepio. Não tem a ver com sentir. Sentindo ou não, Ele está com você, porque Ele disse que estaria com você. E Ele não mente. Sentindo ou não, Ele está com você. Pastor, mas eu não sinto. Quem conhece aqui o pastor Hélio Peixoto da Academia da Fé? Muitos conhecem. Uma igreja amiga da Nova Igreja, um pastor amigo nosso. Ele fala assim, sentindo ou não, Deus está com você. Sentindo ou não, você é abençoado em Cristo Jesus. Porque a pessoa chega, pastor, mas eu não estou sentindo, eu não tinto. Eu não sinto arrepio, eu não estou sentindo. Sentindo ou não, não é o que você sente. Se você se emociona, não tem nenhum problema com isso, você sentir. Mas o que eu estou dizendo para você aqui é, o dia que você não sentir, não julgue a presença de Deus com base no sentimento. No dia que você não sentir, não se emocionar, não se arrepiar, você pode crer, eu creio, Ele está aqui comigo, porque Ele disse isso. Agora, aqui nesse momento, eu não estou sentindo nenhum arrepio, não estou emocionado. Mas eu sei, porque sei, que Ele está aqui comigo. Ele disse, eu estou com você todos os dias. Ele é lindo, não é? Por que evangelizamos? Porque Ele expressou a sua vontade quando disse, ide e fazei discípulos. O Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, a palavra diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vocês conseguem perceber? Ide e pregai o Evangelho. Vão e façam discípulos. Discípulos de Jesus. Não discípulos de nós mesmos. Tem muita gente por aí que vive querendo fazer discípulo deles mesmos. Ó, você é meu discípulo, tá? Você faz o que eu mando, você faz o que eu quero, você faz do jeito que eu quero, fazendo discípulos de si mesmos. Não. Nós somos chamados para frutificar e fazer discípulos de Jesus. Apontar o caminho, é Jesus. Discípulos de Jesus, amém? Um cristão saudável, ele tem em si o poder e a autoridade de reprodução. Já parou para pensar nisso? Pensa aí agora uma ovelha saudável. Imagina, a Bíblia faz essa analogia de Jesus como nosso bom pastor e nós todos como ovelhas do seu aprisco, amém? Toda ovelha saudável, em si, ela tem condição de reproduzir. Uma ovelha saudável, em si, ela é completamente capaz de reproduzir. Da mesma forma, eu quero profetizar aqui, na sua vida, na vida dessa igreja, no mundo espiritual, você é uma ovelha saudável e completamente capaz de reproduzir outras pessoas, outras ovelhas para o reino de Deus. Todo cristão saudável tem em si esse poder de reprodução, como uma ovelha saudável que reproduz. E como? Através de uma vida que expressa o amor de Deus e a alegria de viver em Jesus Cristo, mostrando às pessoas a genuína e irresistível graça de Deus. Amém? Amém? Você recebe isso? Você pode dizer, eu sou
uma ovelha saudável e reprodutiva para a glória de Deus. Eu tenho certeza que muitos de vocês já viveram a alegria de conduzir alguém no caminho do Senhor. Se você nunca viveu isso, se prepare. Deus vai capacitar você. Se você já viveu, se prepare da mesma forma, que Ele vai continuar usando você para que mais pessoas possam conhecer esse grande amor e essa graça superabundante, e que você seja um canal de bênçãos desse amor de Deus para essas pessoas. Veja o que diz a carta aos Efésios no capítulo 3, eu vou ler o versículo 1 em diante. Veja esse relato aqui de Paulo, quando o assunto é pregar essa graça. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E o 7 diz, desse Evangelho do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, Paulo diz, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Você consegue perceber que para Paulo, pregar essa graça, colocar essa graça em movimento, esse evangelho em movimento, você consegue perceber que para Paulo isso era um grande privilégio? Você consegue perceber isso? Pois é, eu estou aqui para dizer para você nessa noite que dentre tantas coisas que a gente aprendeu aqui, eu quero te encorajar a crer que é um grande privilégio para todos nós sermos chamados a trabalhar nesses últimos tempos para pregar a maravilhosa graça de Deus, onde quer que nós estejamos. E da forma que Deus quiser nos usar, até falando, se necessário for. Você entendeu? Até falando, se necessário for. Eu estou falando de um evangelismo que é um evangelismo que demonstra o amor de Deus só de viver, só de amar e servir as pessoas, onde quer que você esteja. Para Paulo, e ali havia um contexto da pregação de Cristo e do Evangelho para judeus ou para gentios, o que Deus queria fazer, e Deus levanta Paulo, o apóstolo da graça, também como o apóstolo dos gentios, para mostrar que Deus não estava ali apenas para os judeus, mas para alcançar a todos. E de alguma forma, não é que coisa maravilhosa, esse evangelho chegou a nós. Porque pessoas lá atrás, amorosas, entenderam o grande privilégio que era colocar essa graça em movimento. Amém? As pessoas que estão aí fora precisam saber que em Cristo há saída, em Cristo tem solução, em Cristo há salvação, que em Cristo há redenção. Um alto preço foi pago e esse preço nos resgatou do inferno. As pessoas precisam saber que há remissão, perdão completo e pleno de todos os pecados em Cristo Jesus. As pessoas precisam saber que em Cristo há justificação. As pessoas precisam aprender que em Cristo há vida abundante. E sabe quem vai contar isso para elas? Amém? Gostei. Isso mesmo, eu vou fazer isso. Para terminar, eu quero dizer para você, evangelizar é dividir com as pessoas o maravilhoso evangelho de Cristo. Graça superabundante para todos. Graça superabundante para todos. A mesma graça que nos salvou, a mesma graça que nos transformou, é também a graça que nos envia. Amém?
Glória a Deus. Você pode dizer isso comigo? A mesma graça que me salvou, a graça que me transformou, também me envia. Eis-me aqui, Pai.